Bom, meu nome é Thales Rosário, sou fundador de uma startup de tráfego de performance e eu vou considerar que esse é como se fosse o meu primeiro vídeo aqui no canal, né? Eu vou considerar que estou recomeçando aqui no canal, apesar de já ter algum tempinho. Só que dentre esse começa, para, pivota e modifica a empresa, dá tempo à empresa, dedica tempo à empresa, para um projeto, para outro. Então ou seja, quem é fundador, né, o mínimo que seja de um negócio, sabe o quanto exige de energia, exige de tempo, de dedicação. Mas esse vídeo aqui eu vou começar uma frase bem, na verdade com uma frase. A única coisa, é verdade, há cerca de média de um pouco mais de 15 meses, meu negócio ele deu uma queda brusca, né? Foi uma queda absurda assim, na qual exigiu de mim muita resiliência, exigiu de mim muita força, muito querer fazer realmente de fato as coisas acontecerem. Não é fácil, não foi fácil, e é por isso mesmo que eu me sinto no direito de alguma forma compartilhar o que eu aprendi, o que eu acertei, o que eu errei. E cara, sei lá, acho que é algo que eu gosto, algo que eu tenho prazer. Eu vou fazer da melhor forma possível, da forma mais leve possível, para te dizer que muitas das vezes você vai optar por uma única coisa, ou melhor, que você optar pela única coisa, a melhor escolha que você vai fazer. Eu tô sem roteiro, tô sem qualquer prompt, direcionamento, do nada. Aqui vai ser realmente de fato meu coração falando pra ti, tá? Aqui vai ser uma conversa muito de fundador para fundador, tá? Aqui não tem cargo, se leva, diretor, CEO, não, aqui é de raiz para raiz, beleza? Então, o negócio começou há cerca de quase 5 anos atrás. Eu consegui, sim, sair de uma vida de CLT e não estava mal, ok? Realmente, de fato, não estava mal, estava bem precário. Eu tinha alcançado o auge aqui em Portugal, né? Que muita gente, que o contrato de efetivo é o auge. E eu não tinha, de fato, não estava mal. Mas eu sempre tive no meu sangue, sempre tive a vontade de empreender. Sempre tive a vontade de fazer um negócio, de montar um negócio, né? E foi assim que a T-Connect começou. É claro que esse não foi meu primeiro negócio, é claro que eu não fiz dar certo da primeira vez, é claro, tem muita coisa aqui por trás. Mas não vamos entrar nesse papo aqui, senão esse vídeo vai ser muito longo, beleza? Estou dentro do carro, estou assim que eu também, porque pronto, por causa da luz e para eu estar aqui conduzindo bem e batendo papo, estou aqui meio que segurando, poderia estar com a lapela, poderia isso, não, mas é uma câmera que também não usa há muito tempo e espero eu que esteja bem. Mas enfim, vamos lá, o papo vai ser interessante, o som tá bem bonito, hoje vai ser um dia bem legal. Então foi mais ou menos há cerca de pouco mais de 4 anos, tá? Que a T-Connect nasceu. E no primeiro ano é aquela coisa, né? Você não sabe qual direcionamento de fato dá, você não tem tanto know-how, você tem mais garra, mais força do que inteligência de fato de um negócio. E é normal, tá? É muito normal. Se você estiver nessa fase, tenha cuidado.
tenha cuidado para não se cobrar tanto ao ponto de realmente entrar em um excesso de ansiedade, uma crise de ansiedade absurda, beleza? Mas enfim, voltando, eu montei na raça, beleza? Na época eu realmente estava totalmente depressivo, eu estava sem entender o que ia fazer. Eu sempre fui um cara muito curioso, então sabia editar um pouco de vídeo, sabia editar um pouco de imagem, entendia um bocadinho de redes sociais, na época ainda nem era isso, né? Estou falando há quase 5 anos atrás. E eu acreditava que eu ia montar uma agência de marketing, para você ver, uma agência de marketing, até eu conhecer o tráfego pago. Então o primeiro ano foi muito isso, foi muita patinação. No segundo, já deu uma melhorada. Por quê? Porque eu direcionei as minhas forças 100% para uma única coisa, que foi o tráfego pago. Foi aqui que eu comecei a ver os primeiros resultados. Thales, resultados numerosos, muito dinheiro? Não. Resultado de fechar contrato, entregar com eficiência, entregar um bom produto, entregar realmente, gerar valor para o outro negócio, para o teu cliente. E foi quando eu foquei 100% no tráfego pago. E assim, o primeiro ano, como eu falei, patinei muito, mas o segundo e o terceiro, cara, eu voei literalmente. Eu reconheço isso com toda humildade e eu tenho isso dentro de mim, um orgulho. Pô, sou imigrante, cara, tô há 10 anos em Portugal, cheguei aqui devendo, né, em dívida, cheguei aqui no verão de 2015, trabalhei como mudança, ajudante de pedreira, em fim de obra, trabalhei como um pintor, trabalho de imigrante, cara, né? Então eu saí, vamos falar de números, eu saí de ganhar 6 euros por hora para fazer um ano recorde de faturamento de quase 50 mil euros. Foi o terceiro ano da T-Connect, foi o ano onde eu mais fui reconhecido no mercado. Foi o ano onde eu tive uma certa visibilidade, fiz trabalhos grandiosos, trabalhei em diversos países. Foram 2 anos de muito crescimento, né? O primeiro ano a gente saiu de pouco de quase 20 mil de faturamento. No terceiro fomos para quase 50 mil. Chegamos a ter um marco de número da empresa de pouco mais, quase em si, 250 mil euros. Então, sim, eu tenho orgulho disso, né? E, cara, aonde foi que eu comecei a perder a mão? Foi quando eu deixei de fazer a única coisa. Foi quando eu deixei de focar na única coisa. E é por isso que eu me sinto na obrigação, me sinto bem e faço de forma muito de verdade, de coração, em compartilhar, cara, o que eu acertei e o que eu errei aqui nesse canal e falar de fundador para fundador, ou a pessoa que esteja pensando em fundar uma startup, um negócio, uma agência, qualquer coisa que seja, tá? Como eu estava escrevendo essa semana e lá dizia, né, compartilhe para que outras pessoas não precisem sangrar o quanto você sangrou. E basicamente é isso. Mas então, voltando, eu comecei a perder a mão, né? Quando eu deixei de focar em uma única coisa. Foi quando eu fui a entender sobre funil de venda, foi quando eu comecei a sair do meu escopo operacional, foi como eu comecei a pegar determinados clientes que não fazia sentido para o negócio, foi quando eu quis prestar escalar consultoria, mentoria, foi quando, mais o que? Foi quando eu estava muito mais me colocando com status de um CEO e que não precisava olhar para o operacional porque tinha contratado uma equipe, tá? Eu já cheguei a ter 6, 7 pessoas na minha equipe.
né? E mais ou menos a média ali, não simultaneamente, né? Eu cheguei a ter gente pro financeiro, gente pro comercial, para isso e aquilo, e eu fiquei deixando de lado. Teve época em que eu fiquei, vou resolver tirar férias. Entende? Então eu fui começando a perder o tal da mão, tá? Eu fui delargando, né? Nem delegando. E eu reconheço isso com toda humildade do mundo. E em si. Então no ano de 2023, 2025, exato, 23 é mais ou menos isso mesmo, a média de 15 meses. Eu tava faturando super bem, só que isso, eu tava delargando. Estávamos vendendo, tava indo de vento em polpa, o negócio rendendo, pô, tava incrível, faturamento alto. Só que aí, meu caro, quando você começa a estudar e entender de negócio, você vê que você estava brincando de negócio. Foi isso que eu reconheci ao montar o meu planejamento estratégico. Aí quando eu fui procurar ajuda, foi quando eu comecei a perder clientes, foi quando eu comecei a perder colaborador, pessoa ali na minha equipe, foi quando eu comecei a realmente cair, né, em precipício abaixo. E eu sempre fui um cara de muita entrega, isso eu sempre, velho, eu sempre entreguei muito do que aquilo que eu cobrava. Sempre fui muito o tal do over delivery, né, que é que a gente fala. E o que eu ganhei muito com isso? Indicações. Meu negócio rodou sempre com muitas indicações. Eu nunca fiz marketing direto para ganhar lead, para ganhar, não, foi muito com indicações. E aí foi aí que eu vim entender que eu sabia fazer marketing, sabia fazer tráfego para meus clientes, mas não sabia fazer para mim. Sabia construir determinadas coisas, mas não sabia construir para a empresa, né? Então foi uma série de coisas que me fez cair o declínio e que me fez enxergar e o que eu realmente de fato não era um bom empreendedor, eu não era um líder, né? E foi tenso. Foram vencendo uns meses bastante tensos. Realmente, de fato, bastante tenso. Mas é assim, em resumo, né? O que eu tô dizendo foi quando eu perdi a única coisa. Foi quando eu perdi a mão da única coisa. E é por isso que eu quero acrescentar, cara. Muito cuidado quando você vai escolher, quando você vai sair, quando você vai direcionar a sua energia, talvez para acrescentar produto, para implementar produto, para envelopar outro produto, para ter mais entrega, para ter mais cliente, ter mais equipe. Muito cuidado, cara. Muito cuidado, tá? Eu sei fazer funil de venda, incrivelmente, eu gosto disso, acho ele incrível. Eu sei trabalhar comunicação, né, para cliente, para tudo isso. E aí eu fui começando a insuflar, acho que essa palavra tá certa, né? A inchar as nossas entregas. E consequentemente eu comecei a perder a qualidade da minha entrega, como o tráfego, que foi o meu core, que foi onde me trouxe até aqui. Foi onde os últimos 4 anos, né? Dentro desses 4, quase 5 anos, foi que me fez realmente, de fato, ser um gestor de tráfego, um estrategista de tráfego, ter saído do zero, literalmente do zero, sabe? Com muita ajuda da minha mãe, com muita ajuda da minha esposa, com muita ajuda de amigos, colegas e, sabe, parceiros, clientes, para eu poder chegar ao marco da empresa de valer 250 mil. Só que hoje a minha empresa não vale 250 mil. A gente caiu de quase 50 mil para pouco mais de 15 mil. Isso no faturamento no ano.
eu comecei a perder cliente, como eu te disse. Eu comecei a vender outros serviços onde tomava muito, mas muito do meu tempo. Eu comecei a ter que estar mais fora do escritório, a não dedicar um tempo aonde é que mais trazia dinheiro. E isso, aos poucos, foi caindo, né? Essa é a verdade, essa é a minha maior realidade que eu digo a você. Desculpa se aqui tá balançando bastante, tá, gente? Tem muito tempo que eu não gravo nada, tem muito tempo que eu não uso essa câmera. Eu tô conduzindo no meio da rua, olha. Tô conduzindo. Mas enfim, eu acho que é o que eu quero fazer, é o que eu quero trazer, é isso. Nada de muito personalizado, nada de muito perfeito. É simplesmente abrir a câmera e trocar ideia aqui com vocês. Mas enfim, então foi isso tudo que aconteceu. E aí, o que eu tava achando? Pô, tem que melhorar o produto. Não, tem que envelopar mais. Tem que melhorar o comercial. Não, isso aqui a gente perdeu o cliente por conta disso aqui. E nunca tava olhando exatamente porque perdi cliente porque eu tava inventando a roda. Porque eu tava colocando algo para vender que na qual eu dominava, mas não tinha tanto know-how, tanta experiência, sabe? Eu trabalhei com diversos países, só que eu trabalhei muito com tráfego, cara. Botei muito tráfego, a gente já rodou mais de 2 milhões de euros, sabe? Rodamos diretamente mais de 5 países, indiretamente mais de 15. E aqueles dois produtos que foi o de comunicação e foi o de funil, né? Que eu achava que iria ser o complemento, que ia aumentar a nossa margem, que isso e aquilo. Só que, cara, quando você tá entre você, como a cabeça, como a estratégia, como a mente, como o corpo, como boa parte dos órgãos, né? Do órgão da empresa, cara, às vezes você injetar mais produto só vai prejudicar. Você vai achar que vai ajudar, mas na verdade só vai prejudicar. Foi exatamente isso que começou a acontecer. E eu só vim entender isso depois de 15 meses. Depois de muita luta, depois de bater muita cabeça, depois de entrar em crise de ansiedade absurda, depois de estresse, depois de perder muita coisa, em tempo de perder carro, em tempo de perder, sabe, equipamento, em tempo de... Cara, eu fui entrando em falência, a verdade seja dita. Essa é a verdade. Por quê? Porque eu não era um empreendedor de pensar a longo prazo. Porque estava entrando e estava maravilhoso. Vai ficar um bocadinho escuro, mas... Aqui não. Gente, foi porque eu não fazia caixa, não reservava, não guardava, meu custo de vida era alto, né? Enfim, eu sempre fui acreditando que a renda de vento e poupa. E quando eu precisei de caixa para injetar, né? Eu precisei de dinheiro para injetar na empresa. Eu precisei de pessoas, eu precisei de equipamento, eu precisei de ir pedir ajuda, de contratar determinadas ajudas mais experientes. Eu não tinha tanto caixa assim. E dentro disso eu tinha que sobreviver, dentro disso eu tinha, sabe? E foram 15 meses mais tenebrosos, meu irmão. Foi muito tenebroso pra mim. Eu entrei, eu voltei, sabe? Eu tava bem, pesando bem, tava na academia, tava saudável, comendo bem, sabe? Realmente indo pro ginásio. Pô, tava me sentindo super bem, tá? Engordei 10 quilos. Comendo de tudo, porque quando eu entro em crise de ansiedade, meu negócio é comer. Comer. E comecei a bater assim a pré-depressão. Tá, se você tá 100% curado, eu acho que não. Tem dias que são mais pesados, tem dias que são mais leves, tem dias que eu aguento mais, tem dias que eu quero desistir, tem dias que me abrem interrogação. Só que foram depois de praticamente de
15 meses para eu poder focar e olhar para a única coisa. E cara, meu amigo, minha amiga, faz uma revisão, dá uma olhada, faz um review do seu negócio, analisa como é que estava antes de você talvez injetar novo produto, como é que tá agora. Se você estiver indo bem, porra, que maravilha. Eu fico muito feliz por ti, de todo o meu coração, eu fico muito feliz. E que bom que você aceitou amor. E que bom que você está tendo, né? E está tendo muito mais maturidade do que eu para negócio. Quando eu montei mais produto, eu não tinha essa maturidade. Então, que bom. E você que de repente esteja passando pelo que eu passei, né? Ou talvez esteja introduzindo, cuidado. Thales, tudo que aconteceu contigo vai acontecer comigo? Pô, claro que não, cara. Tá doido? Não. Mas eu quero que você tenha um pouco de atenção, tá? Veja isso como um ponto assim, de uma pessoa em que não se deu mal, mas aprendi. E às vezes e eu digo assim, velho, pô, tem sido corrido, a gente tem melhorado, graças a Deus, estamos voltando pro trilho, estamos voltando para o nosso jogo, né? Isso eu estou muito feliz, mas tudo esses últimos 15 meses talvez foi necessário para eu crescer, para eu enxergar, para eu entender o que é que realmente de fato eu fazia, qual era a minha entrega, qual era outros escopos do negócio que eu não tinha visto, o que fazia parte que eu podia implementar, acrescentar, como eu podia olhar para uma startup, sabe? Para uma série de coisas, cara. Foi necessário e aprendi pra caramba. Estou muito feliz comigo, estou muito honrado, sabe? Estou muito satisfeito com o que eu fiz até hoje, né? E é isso, sabe? Aprendi. Então, o vídeo é exatamente isso. O bate-papo de hoje é intencional exatamente para isso, sabe? Talvez olhar para a única coisa pode ser o seu maior start e o botão entre aspas, do sucesso. Beleza? Estou acabando de chegar aqui no escritório. Hoje eu vou para um evento, vai ser bem legal, na Microsoft. Quem me acompanha já tempo passado, mas quem me acompanha no Instagram vai ver algumas histórias, vai ver alguma coisa. Voltei pro jogo, vou tentar trazer alguns insights, vou tentar trazer alguns ensinamentos, vou tentar trazer minhas quedas, meus acertos, meu erro, mas com toda humildade, tá? Que eu tô, a minha intenção é de fato compartilhar. Nenhum momento é impor, nenhum momento é me achar melhor que você. Sabe? É de uma forma assim a gente trocar essa ideia. Deixa eu só estacionar esse carro aqui, peraí. Então, resumindo pra gente fechar aqui o nosso vídeo, sim, eu vou tentar sem exigências, tô falando da minha parte, tá? Sem exigências, sem pressão, nas calmas, na tranquilidade. Eu me dedico de verdade a tudo que eu faço, eu gosto, compartilho, eu amo compartilhar. Mas aqui no canal eu vou trazer de uma forma um pouco diferente. Um pouco não, bastante diferente. Eu vou trazer meu dia a dia, vou mostrar aí meus erros, meus acertos, minha trajetória. Vou compartilhar, vai vindo, vai rolando. Uma hora você vai me ver no escritório, outra hora você vai me ver na rua, outra hora você vai me ver no carro, outra hora você vai me ver no transporte, outra hora você vai me ver em diversos locais. A ideia é exatamente eu compartilhar um pouco
de tudo um pouco, né, da minha trajetória com você. E exatamente para isso, para que você não precise sangrar o quanto eu sangrei. Espero que você aceite com humildade, espero que você aceite com paciência e de um amigo, de um colega, de uma pessoa que quer ver bem os outros. Então, não, acho que, é como eu disse, não temos concorrentes. Temos negócios em que diretamente, um pega o cliente, outro pega e tal. E na boa, sabe? Ninguém precisa estar gritando, matando, nada disso. Cada um entrega o seu melhor e é isso e assim que a vida é. Valeu? Um grande beijo no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo. E é isso.